Quando você mexe naquilo, a coisa piora, porque causa uma trombeta, um distúrbio religioso. Quando Deus enviou cada mensageiro ao longo das eras, para consertar a igreja que estava afastada da palavra, quando ele trouxe a palavra, houve uma piora, porque houve um distúrbio. As pessoas estavam acostumadas na coisa errada, e quando o mensageiro trouxe a coisa certa, aquilo houve um distúrbio. Mas depois de um tempo, houve um grupinho que aceitou aquela mensagem, e a coisa foi consertada. Os que aceitaram foi consertado. Então eu vou responder esse canal, o Alarido do Rei, esse pastor do Tabernáculo, que prega a mensagem de William Marion Branham. Todos os pastores que pregam a mensagem de William Marion Branham hoje são ismos. São homens que causam divisões. Mesmo esse canal aí, Alarido do Rei, é um ismo, é um divisor. Porque o irmão Branham morreu há 58 anos. Mês que vem, dezembro, vai fazer 59 anos da morte de William Branham, nesse ano 2024. E o irmão Branham disse que quando o mensageiro morre, deve-se procurar outro mensageiro para a próxima geração. Porque morto o mensageiro, eles vão fazer um monumento, uma doutrina, um ismo. E vão prender as pessoas, não vão querer que as pessoas saiam de seus tabernáculos devido o dízimo, as ofertas, né? Então eles enredam as pessoas. E hoje está na hora de vir uma nova mensagem, coisa que William Branham falou 20 dias antes dele morrer, na mensagem O Rapto 1 na Arizona, 4 de dezembro, referência 58, 59, 7 dias com pães sem fermento. O que você come hoje, ou seja, o alimento armazenado, não guarde para amanhã, queima com fogo, porque vem um novo dia, uma nova mensagem, é uma coisa nova. Então eu acredito que o tempo chegou de pregar esta coisa nova, né? E como a mensagem de William Branham, pregada aqui por Joaquim Gonçalves, Vanderlei, César Augusto, desde o ano de 1971, 72, causou distúrbio dentro das Assembleias de Deus, do movimento pentecostal. Hoje eu acredito que o que eu estou a pregar aqui agora causará distúrbios dentro dos tabernáculos, das divisões, porque eles não vão derrubar, nenhum pastor vai derrubar as muralhas, as cercas, que os seus tabernáculos, suas doutrinas, seus ismos fizeram. O César com o grupo do César, Vanderlei se foi, Joaquim Gonçalves se foi, mas tem aí sucessores, pastores, sucessores, cada um prende seu grupo. E eu vou provar aqui, fazendo um paralelo, ele vai dizendo coisa, é claro que ele está pregando contra a Assembleia de Deus, mas eu estou pregando contra os tabernáculos, contra as divisões branhamistas, aí vocês vão conseguir perceber nitidamente que o que eu estou pregando é mais evoluído, é mais à frente do que o tabernáculo, os seguidores de William Branham, os pastores que pregam a mensagem de William Branham hoje pregam. Mesmo eles falando de 7 trovões, terceira puxada, eu quero dizer que o que eu estou a pregar, a doutrina que eu estou a pregar, o de volta à palavra original, vai contra eles. Então o que eu prego vai causar distúrbio no meio dos tabernáculos. Mas só que para isso, para aquela hora, Moisés tinha vindo. E o profeta de Deus diz aqui agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, qual é a mensagem de Pentecostes? A restauração dos dons. Ele não está falando dos pentecostais lá atrás, de Atos capítulo 2, não. Ele está falando da denominação pentecostal, que é a era de Laodiceia. Que na mensagem estão fazendo toda essa confusão, dizendo, não acabou, não acabou. O profeta disse que não acabou, 6 meses depois ele disse que acabou. E isso tem que ser tomado por inspiração,
Porque ele diz só vai acabar quando aquele mensageiro vier. E ele não queria dizer que ele era o mensageiro. Ele queria que você entendesse que ela acaba quando o mensageiro vem. Mas acabou, irmão Brana? Não, vai acabar quando aquele mensageiro vier. Mas você não é um mensageiro? Aí tu dizes. Aí está entre Deus e você. Amém? Glória a Deus. Agora, um ponto aqui. Veja que ele diz que o irmão Brana foi profeta. De fato, o irmão Brana foi um vidente, né? Mas os pastores do tabernáculo hoje, das divisões, dos ismos, acreditam que existe profeta após o irmão Brana, após o irmão Brana existe outro mensageiro. Veja que eles não querem se tornarem igual à Assembleia de Deus, o movimento da Rua Azul de 1906, chegou no Brasil em 1910, está aí a Assembleia de Deus hoje no Brasil, 12 milhões de seguidores, já fazendo estátua para o pastor José Wellington aí, da Assembleia de Deus de São Paulo, Belenzinho, né? Mas, e como estão os bramistas, seguidores que pregam a mensagem de William Branham? Porque o Branham diz que depois dele viria ainda mais uma outra mensagem, mais um outro mensageiro. Viria um homem que iria pregar o que Paulo pregou sem sair uma vírgula. Porque, veja, ele vai explicando aí, Mambrana veio pregando sua mensagem. Você vai ver depois, ele vai dizer, quando Mambrana revelou o selo, pregou 7 trovões, a Laodiceia, que é a denominação pentecostal, recusou o irmão Brana. Aí ele vai dizer, irmão Brana não veio pregando a mensagem da Azusa, do movimento pentecostal dos dons. Ele já cria, vai separando. O movimento da Azusa, a restauração dos dons, e denominações pentecostais que recusaram o irmão Brana. Agora, após William Brana, o irmão Brana falou na Era de Éfeso, referência 71, ainda vem um homem que vai pregar tudo que Paulo pregou sem sair uma vírgula. Eu tenho aí já 200 pontos do Evangelho de Paulo, das 14 cartas de Paulo, preguei aí, está aí no meu canal do YouTube, que as igrejas menosprezam, desprezam, rejeitam. Agora eu voltei a pregar esses 200 pontos de volta e eu estou pensando que quando eu terminar vai chegar a 300, com facilidade, 400, 500 pontos. E o Evangelho de Paulo, em Gálatas 1, 8 e 9, diz, se um anjo descendo do céu, se nós mesmos, ou se alguém pregar evangelho diferente do que já foi anunciado, considere anátema. Aí eles vêm dizer assim, irmão Brana pregou tudo o que Paulo pregou. Será? E por que o irmão Brana está dizendo que ainda aqui dentro da era de Laodiceia ainda vem um homem pregar de volta à palavra? Eu vou mostrar aqui. Espera aí que vocês vão ver aqui. Do ponto 19 ao ponto 80. Estou preparando aqui para fazer depois pregações sobre esses pontos. Mostrar para vocês que as igrejas, nem tabernáculo, que se diz seguidor de William Branham, nem a Assembleia de Deus, denominação pentecostal, nascida na base do movimento da Rua Azul, a restauração dos dons, não tem igreja nenhuma obedecendo o que Paulo pregou nas suas 14 cartas. Não tem não, vou mostrar aqui. Aqui, por exemplo, eu estou aqui catalogando do ponto 19 ao ponto 80. É claro que eu vou colocar aí as escrituras do apóstolo Paulo, do Evangelho de Paulo, para embasar, ficar fundamentado. Embora eu estou aqui no ponto 19, mas já tem aí no meu Facebook, no YouTube, outros 19 pontos, né? Eu preguei que o lava-pés
é para as irmãs fazer, ponto 1. Está em 1 Timóteo 5,10, né? As mulheres na hospitalidade devem lavar os pés dos varões, dos cadoches, dos santos, dos irmãos, né? Era até requisito depois para ser cuidada pela Kehilá, a comunidade, a congregação. Ela tinha que preencher esse requisito. Eu preguei o ponto 2, que o homem e mulher que tem companheira e companheiro vivo não pode casar de novo, só se virar viúva e viúvo. Está em Marcos 10, versículo 11 e 12, 1 Coríntios 7, versículo 7, capítulo 7, versículo 10. Né? Também eu preguei que Paulo não estabeleceu construir templo de quatro paredes, que a congregação aqui nesse ano, nas casas, é o ponto 3, o ponto 4, o nome de Yehoshua, não é o nome Jesus, isso é católico. A letra J não existe no alfabeto hebraico, não tem como escrever Jesus no hebreu. O nome é Yehoshua. Escrevi aí o ponto 5, o véu que a mulher deve usar sobre sua cabeça. Tem pregação tanto em português como em espanhol. O ponto 6, que a mulher não pode trançar o cabelo. O ponto 7, que a mulher não pode ser pregadora. O ponto 8, que a mulher não pode ensinar. Está aí, 1 Coríntios 14, 34, 38, 1 Timóteo 2,11. Preguei aí sobre Efésios 5, que a mulher não pode dominar o homem, que os maridos devem amar suas mulheres, né? O ponto 10. O ponto 11, a mulher dona de casa, está lá em Tito, capítulo 2, versículo 3 em diante. Preguei o ponto 12, o marido é o cabeça da mulher. O ponto 13, que a mulher deve respeitar o marido. Não está tudo na Bíblia, no Evangelho de Paulo. Ponto 14, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ponto 15, a mulher está ligada ao marido enquanto vive. Ponto 16, preguei que a mulher agrada o marido. Ponto 17, preguei que o homem deve agradar a mulher, o homem casado, a mulher casada. Preguei o ponto 18 sobre túnicas, as vestes decentes. Que em nenhum lugar na Bíblia o Criador Jeová e seu filho Yehoshua deu ordem para parar de usar túnica, que a cultura trouxe calça, saia, camiseta, short. Fiz pregações em espanhol e português, como eu pretendo, quando terminar esses pontos aqui, fazer pregações em espanhol e português, que para mim o mais importante na missão de pregar é pregar o Evangelho de Paulo. Aí agora está o ponto 19 aí, o ósculo santo, a saudação. Depois eu vou vir catalogando aí, colocando as escrituras. O ponto 20, os gentios não pagam dízimo. O ponto 21, quem não trabalha não come, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, acho que 3:10. O ponto 22, a salvação no nome de Yehoshua Mashiach, o nome hebraico. O ponto 23, o batismo em águas em nome de Yehoshua Mashiach, né? O ponto 24, as orações têm que ser feitas, tudo que fizer por palavras, obras, ações, é em nome de Yehoshua, né? A ceia é só o pão e o vinho, lá em 1 Coríntios 11, Paulo não inclui lava-pés, né? Porque o Mashiach diz, como eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas o Mashiach não lavou os pés de Paulo, porque Paulo não era nem discípulo e nem apóstolo. Lá em Jeruanã, João 13, né? E então Paulo só estabelece o pão e o vinho. Ponto 26, quem pode participar da ceia? Ponto 27, o perigo de participar da ceia indignamente. Ponto 28, examine-se o homem a si mesmo. Ponto 29, a mulher não deve cortar seu cabelo. Ponto 30, a mulher não deve rapar sua cabeça. Ponto 31, o homem não deve ter cabelo comprido. Tudo isso está nas escrituras. Ponto 32, tomar cuidado para que ninguém vos escravize. É o que Paulo está dizendo aí, né? Com vãs filosofia, segundo as tradições dos homens. Também é um ponto do Evangelho de Paulo. Ponto 33, ele, o Mashiach, Yehoshua, é a imagem do Deus invisível. É o primogênito
de toda criatura. Ponto 34. Porque nele, Yeshua Mashiach, foram criadas todas as coisas. Tronos, soberanias, principados, coisas visíveis e invisíveis. Tudo isso eu venho pregando aí. Tem mais de 2.000 vídeos no meu canal do YouTube ao longo de desde 2022, julho, né? 12 de julho, eu venho pregando criteriosamente, de uma maneira minuciosa, cada ponto do Evangelho de Paulo, né? Ponto 35, ele é antes de tudo e tudo nele subsiste, e Yeshua Mashiach. Ponto 36, ele é o cabeça da Kenessian, da congregação. Ponto 37, tome cuidado para que... Aí eu estou repetindo, depois eu vou corrigir isso aí. Ponto 38, ninguém vos julgue por comidas. Ponto 39, mas não deve comer sangue, está em Atos 15, 29. Não deve comer carne de animais que morreram sufocados. 41, ponto 41, não deve comer carnes imoladas aos ídolos. Ponto 43, devemos nos abster das uniões ilegítimas. Aí eu explico o que é isso aí no ponto 44. O que é matrimônio, né, que deve ser respeitado. O homem puro que nunca fez ato sexual, relação sexual com nenhuma mulher, casando com uma mulher virgem, né? Isso forma um matrimônio. Ponto 45, Deus julgará os adúlteros e fornicários, Hebreus 13, versículo 4. Ponto 46, então se houver rixas, litígios, os irmãos não devem fazer processo contra irmão e levar lá nas cortes, nos fóruns, nos tribunais de juízes infiéis e incrédulos. É preferível, é melhor o irmão sofrer o prejuízo, o dano, a injustiça, do que ir disputar com o irmão ou com a irmã em cortes, em fóruns, tribunais de juízes incrédulos. Ponto 47, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí fala dos impúdicos, não vão herdar. 48, os idólatras. Devo colocar aqui o 49, né, ainda. Os adúlteros, 50, 51, os depravados não vão herdar. 52, os efeminados não vão herdar. 53, os sodomitas não vão herdar. Ladrões, avarentos, bêbados, injuriosos. Aí vão os pontos. Ponto 58, fugir da fornicação, o pecado de sexo contra o seu próprio corpo. Ponto 59, ninguém vos julgue por bebidas. Porém, o ponto 60 vai dizer que não se deve embriagar com vinho. Ponto 61, ninguém vos julgue pelos sábados. 62, uns fazem diferença de dias. 63, outros tornam todos os dias iguais. 64, a escritura está lá em Romanos, né? Ninguém vos julgue pelas luas novas, está em Colossenses 2, versículo 14 ao 16. Ninguém vos julgue pelas festas anuais, as festas lá do povo hebreu, né? Ponto 66, ninguém vos prive do prêmio com engodo, né? É o ponto 66. Engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que não viu, inchado de vão orgulho e sua mente carnal. É o que mais tem hoje. Eloite tem o seu anjo assistente, Cacô Felipe tem o seu anjo de 24 de abril, Joseph Smith dos Mormons tem o anjo Moroni. Cada religião hoje, esses que se dizem profeta, profetiza, vem para fazer as pessoas adorar os anjos dele. E os anjos dele, o Moroni, o de 24 de abril, o anjo assistente da profetisa Eloite dos Adventistas, nem traz de volta a palavra original. Eles não estão nem preocupados em ensinar o que Paulo ensinou. Ponto 67. Tome cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações de filosofia. Parece que eu estou repetindo esse ponto umas 3 vezes, mas eu vou corrigir, né? Ponto 68, pensai nas coisas do alto e não nas da terra. 69, mortificai, pois, vossos membros terrenos. Como? Mortificar, você tem que morrer para fornicação, tem que ser um homem, uma mulher morta para a impureza, para as paixões, desejos maus, cupidez, que é a idolatria,
E essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Ponto 70, mas agora abandonai tudo isso. Abandonai o quê? A ira, exultação, maldade, blasfêmia, conversa indecente. São pontos. Ponto 71. Não mintais uns aos outros. Está tudo aí em Colossenses. Já vem com escritura. É isso que eu vou fazer com aqueles pontos lá que ainda não tem escritura. Ponto 72. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestíveis de sentimento de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Mas já pensou se eu vou separando bondade 1, humildade 2, mansidão 3, longanimidade? É que eu estou dizendo, nós vamos chegar, talvez, como o profeta Moisés, que trouxe 613 mitzvah, mandamentos. É muito provável aí que dentro das 14 cartas de Paulo tenha mais de 500, 600 mandamentos. Nós vamos ver, né? É a segunda vez que eu estou fazendo essa série. Ponto 73, suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. 74, mas sobretudo revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. 75, está a escritura aí em Colossenses 3,16. A palavra do Mashiach habite em vós ricamente com toda a sabedoria. 76, marido, amai vossas esposas e não as trateis com mau humor. Lá em Efésios, acho que 5:33, Paulo ordena amar as esposas, mas aqui Paulo diz que não deve haver mau humor, né? Não pode haver mau humor. 77, filhos, obedecei vossos pais em tudo. 78, pais, não irriteis vossos filhos. 79, servos, obedecei em tudo aos senhores, aos vossos senhores, né? E o 80, quem faz injustiça receberá de volta a injustiça. Então, eu já tinha aqui essas anotações que ia do ponto 36 ao 200. Só ali eu já estou com 80 pontos. Aqui eu tenho mais ou menos 170. Já dá para notar que vai para mais de 200 e tantos pontos, né? E eu devo explicar isso. Dizer que Mombrana trouxe tudo isso de volta não é verdade. Mombrana se aproximou de Paulo. Cada um dos mensageiros, Dwight Moody, em Chicago, Billy Sudan nos Estados Unidos, Hudson Taylor na China, David Livingstone na África, todos os mensageiros que Deus envia se aproximaram de Paulo. Também Mombrana se aproximou. Mas agora, na hora da meia-noite aqui no Brasil, é necessário pregar cada ponto do Evangelho de Paulo, explicar o que é, para que a noiva volte à palavra original. E é isso que eu estou fazendo. Simplesmente é isso que eu estou fazendo. E os ismos, tabernáculo, branamista, não vão voltar. Onde que esses pastores vão parar de colher e receber dízimo? Se é com os dízimos que eles compram carrão, mansão, chacrona. Não vão. Não ensinou a pagar dízimo, mas Paulo nunca ensinou nas 14 epístolas os gentios a pagar dízimo. Diz que quem deve instituir e receber dízimo é os levitas. Como não tem terceiro templo, os Cohen, os sacerdotes lá em Israel hoje, nem judeu paga dízimo. Nenhum. E por que obrigar os gentios a pagar dízimo, sendo que foi a igreja romana que trouxe os dízimos no segundo concílio de Macon II, acho que no ano 583, 86, e essa herança do catolicismo, porque Paulo não pregou isso, está dentro das igrejas pentecostais, evangélicas, protestantes, e dentro até mesmo dos tabernáculos. Com certeza esse pastor aí do canal Alari do Rei prega por dízimo, o povo paga dízimo, ele não vai corrigir. Mas alguém tem que se levantar, diz o Mombrana, alguém se levantará depois de mim, será uma pessoa estranha, uma pessoa estranha, mas ele vai levantar depois disso, vai continuar a mensagem, você fica com ele enquanto for escritura. Então, enquanto for Bíblia, você não pode fugir da Bíblia, fugir da palavra original.
Ou então você está perdido, branamista, católico, protestante, assembleano, CCB, IPDA, Deus e Amor, Universal, Mundial, todas as igrejas. Se você escolher a igreja e recusar a palavra, ficar com a igreja, você está perdido, porque o Mashiach está do lado de fora das igrejas. Então há sim uma necessidade de outro mensageiro hoje, depois do irmão Branham, e o próprio irmão Branham disse que viria. Só que vai causar distúrbio agora é dentro dos tabernáculos, é dentro dos ismos, é dentro das divisões. O distúrbio agora é dentro de vocês aí, ismo. Branamista, branhamista. É vocês que vão recusar a Bíblia. Então ele disse, agora se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, com a mensagem apenas ensinar o povo a falar em línguas, a interpretar, o profeta de Deus disse, eu estaria na era da igreja de Laodiceia. Então qualquer grupo da mensagem que fica apenas com cantarola, apenas dizendo que Deus tem um profeta, porque os pentecostais crendo em profeta, é o que mais eles têm aí na internet, é profeta do Senhor. O Senhor, eu sou um profeta do Senhor, o Senhor está me dizendo isso, eu profetizo, isso é um movimento pentecostal. Eles negam que o irmão Branham é profeta, eles dizem que o irmão Branham é falso profeta, no entanto eles dizem que são profetas. Está cheio disso. Um dia desse um profetizou, que veio uma grande escuridão, há uns 2 anos atrás na terra, um profetiza isso, está cheio de profeta. Eu trabalhando na Yamaha, encontrei uma senhora, uns 60 anos, foi comprar comigo, eu era vendedor, e eu disse, qual é o seu nome para colocar aqui no documento, na nota? Ela disse, falou o nome dela, disse, irmã Maria, não sei do que lá, a profetisa do Senhor. Eu disse, a irmã é profeta? Ela disse, sim, pela graça de Deus. Eu disse, amém. Eles dizem que não existe mais profeta, mas isso é apenas um pretexto para não aceitar a mensagem do irmão Branham. No entanto, eles creem que no meio deles tem profeta. Só que os profetas deles são tudo falsos. Essa é a mesma coisa de sempre. Acabe não cria no profeta Micaías, mas ele tinha 400 e tantos profetas. Porque para eles profeta é só se falar de acordo com o que eles creem. Qualquer profeta que fala contra o que eles creem, ele diz que é falso. Bem aqui em Bragança mesmo, eu fui mais o irmão Luiz pregar para um homem barbudo, a barba dele até aqui, um senhor que tem ali. E ele está rejeitado lá, ele não aceitou a mensagem, mas também a Assembleia de Deus ali na vila não aceita ele. Porque ele começa e contra as coisas erradas, tudo está lá dentro, eles começaram a chamar ele de falso profeta. Porque na hora que você fala a verdade, você vira falso profeta. Agora, se você, não, está tudo bem, é desse jeito mesmo que vocês estão dizendo, esse é um profeta do Senhor. Jesus não é o primeiro e o derradeiro, como ele fala, não. Ele é a segunda pessoa, igual vocês falam. Segunda pessoa da Trindade. Este é um grande profeta. Olha, esse negócio que Paulo disse, 1 Coríntios 14, 34, que a mulher esteja calada na igreja, 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. Não é assim não, ela tem que pregar, a mulher tem que pregar. Esse é um profeta de Deus verdadeiro. Mas se disser, olha, Paulo disse que não pode. Falso profeta. Veja aí, ele está fazendo um paralelo do que Paulo pregou, algumas coisas do que Paulo pregou. Se alguém for pregar dentro da Assembleia de Deus, vai ser chamado de falso profeta. Coríntios 14, 34. A mulher não pode ser pregadora, né? Mas e 1 Timóteo 5,10 que diz que a mulher tem que lavar os pés na hospitalidade? E esse pastor agora do canal Alarido do Rei, o que ele vai dizer? E Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, que diz, se o marido mandar a mulher embora, casando com outra, comete adultério contra a primeira. Se a mulher mandar o marido embora, casando com outro homem, comete adultério contra o seu marido. O que o irmão Branham pregou, autorizou o divórcio para seu grupo lá do Tabernáculo Branham. Isso é só para o meu grupo. E, no entanto, os pastores usam o divórcio hoje para todos os fiéis. E o que você vai dizer, pastor do canal Alarido do Rei, quando Paulo diz que se a mulher se separar do seu marido em 1 Coríntios 7, 10,
não te case de novo, e o marido reconcilie com sua mulher. O que você vai dizer? Se dentro do tabernáculo os casamentos, segundo, terceiro casamento está frouxo, a torta é direito, o divórcio está rolando frouxo dentro das igrejas do tabernáculo, que diz pregar a mensagem de William Branham. Então veja que o problema hoje não está só na Assembleia de Deus, não. Está dentro do tabernáculo, porque faz 58 anos que William Branham morreu. E vocês do tabernáculo estão distantes da Bíblia. Porque teve coisas da Bíblia, muita coisa da Bíblia, que William Branham não trouxe. Mas disse que viria de volta, a palavra original viria de volta e viria um profeta para o último dia aí. E o William Branham sempre diz que o mensageiro vem no final da era, e ele estaria conclamando o povo para voltar à palavra. Tema a palavra, volte à palavra, ou então vocês estarão condenados e perdidos. E o que eu estou pregando agora, nesta hora, da meia-noite, desde o Brasil, está colocando em condenação todos os ismos, seja da nuvem, seja da ressurreição isolada, seja desses que pregam 7 trovões, terceira puxada, todos os ismos, todos os tabernáculos estão perdidos, estão condenados. E se os indivíduos presos dentro dos tabernáculos não voltar à palavra original, a tudo, agora é o evangelho completo, tudo que Paulo pregou, estão perdidos. Você só está se aventurando dentro de tabernáculo, dentro de ismos, né? Olha, Atos 2, 38, Atos 10, 48, Atos 19, verso 5, Atos 22, 16, mostra os apóstolos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Até falso profeta. Só é verdadeiro profeta se tu concordar que é no nome da Trindade. O negócio é sério. Olha aí esse ponto sobre o batismo. Todas as Bíblias diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, com esta pregação que está saindo desde o Brasil, de volta à palavra original, agora estamos a descobrir que nome não altera, não muda o nome próprio de uma pessoa. E o hebraico não tem a letra J, as 22, 23 letras do alfabeto hebraico, não tem o J. Então, Yehoshua nunca foi chamado de Jesus. O anjo Gabriel, que disse a Miriam lá em Matitial, Mateus 1, 20, 21, põe o nome de Yehoshua, nunca saiu da boca do anjo Gabriel, para a virgem colocar o nome da criança de Jesus. O nome Jesus nasceu no ano 1500, foi criado, não nasceu, foi criado no ano 1524 pelo embaixador da Igreja Católica Romana, Jean Georges Tricino, que é o pai da letra J. Foi ele que mudou a fonética do I para o J. Aí agora está essa arapuca, a segunda arapuca da Igreja Romana. Porque a primeira foi a Trindade, batizar nas águas, na Trindade, títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, pregar 3 pessoas distintas. William Branham disse que Lutero não viu isso. E o William Branham chamou isso de a marca da besta. E agora que eu estou chamando a letra J, o nome Jesus, de a marca da besta aqui, o que você vai fazer? Mas na minha Bíblia está escrito Jesus, erro dos tradutores. Mas então você está pregando uma coisa que não está escrito na Bíblia. Mas é erro dos tradutores. Mas o que eu estou pregando, além de fazer sentido, é verdade. O nome é em hebraico. Se você quer insistir, vai insistir com o nome de Jesus, você vai morrer e você irá ao inferno, depois ao lago de fogo. Porque é um erro doutrinário. É uma fornicação espiritual, é uma prostituição espiritual, porque o noivo, Yehoshua Mashiach, ele vai casar com sua noiva não leva o nome de Jesus Cristo, igual William Branham pregou, e não leva o nome da Trindade, títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, esse batismo que Martim Lutero pregou. O nome que a noiva da palavra original vai levar para encontrar no arrebatamento o esposo é o nome de Yehoshua Mashiach. À meia-noite, ouviu-se o grito, eis o esposo, mas você tem que ter o nome dele, Yehoshua Mashiach, para ir ao encontro dele. Senão você vai dormir, vai continuar dormindo, vai continuar cego espiritual, com essa marca da besta aí, o nome de Jesus,
e vai parar lá dentro do grande ecumenismo que está chegando. Então te desperta. Essas pregações vêm para despertar a noiva da palavra original nessa hora. Então, se o profeta de Deus vem para estar em Laodiceia, apenas pregar que Deus enviou um profeta, que o batismo é em nome de Jesus, que devemos nos vestir com decência, isso é Laodiceia. O profeta só saiu de Laodiceia quando ele pregou os 7 trovões. Enquanto ele não pregou os 7 trovões, ele era um mensageiro para Laodiceia. Muitos crentes da mensagem dizem: o irmão Branham é um mensageiro para Laodiceia. Sim, mas só que ele não é mais. Ele agora é o mensageiro da noiva. Você sabia disso? Ele deixou de ser o mensageiro para Laodiceia e passou a ser o mensageiro da noiva. O irmão Branham foi claro. A fé para o rapto está nesses 7 trovões que virá. Porque o irmão Branham disse que o 7º selo não foi totalmente aberto. Estava fechado ao público, essa parte dos 7 trovões. E próximo à vinda do Senhor, o restante da revelação seria dado. Porém, o irmão Branham chamou de terceira puxada, disse que seria uma pregação para os perdidos, eternamente as almas encarceradas, e que quem viesse, esse mensageiro, que viesse pregando aí os 7 trovões, abrindo, quando a hora chegasse, o 7º selo, essa parte do 7º selo ao público, ele seria rejeitado. Então a hora da prova está aqui, porque estamos perto, próximo da vinda do Mashiach Yoshua, para Israel. Mas Paulo pregou o arrebatamento para as nações, os gentios. Mas pregando o nome de Jesus não tem rápido não, é catolicismo, é ecumenismo. Se a mulher não voltar a lavar os pés, não voltar a usar o véu, não tem rápido não. Isso é evangelho santo, da glória de Deus de Paulo. Se não parar de pagar dízimo, e o obreiro, que Paulo trabalhava, Paulo que era mensageiro trabalhava, e disse que aquele que não trabalha não coma. E os pastores hoje não querem trabalhar. Então a palavra original vem para isso. Eu sou pregador. E eu tenho um salão de cortar cabelo, eu estou trabalhando, eu estou preocupado em pregar, em evangelizar. Sim, estou preocupado em fazer pregações, fazer evangelização, pregar ao ar livre. Mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho família, né? Tenho esposa, tenho casa para manter, né? E quem não trabalha não coma. Acho que é 2 Tessalonicenses 3,10. Então está na hora da palavra original voltar. E o irmão Branham diz que próximo à vinda, no caso para nós é o rapto, o arrebatamento, os 7 trovões estaria aqui. Ainda falta um restante da revelação. Leia aqueles 15 minutos que o irmão Branham pregou no hotel, que ele ordenou, deu ordem para James Marguerite e Fred Sotman retirar 112 parágrafos, referência do 7º selo. Aí no hotel ele grava 15 minutos, e aí onde ele diz que ainda vem algo, ainda vem o restante da revelação. E a revelação não pode vir a menos que Deus levante um homem, a menos que um homem se levante e Deus confirme. Então, as pessoas me perguntam: você é profeta? Eu não me vejo como profeta. Mas você colocou mensageiro, ora, o do correio, que entregador é mensageiro, da Shopee, do Mercado Livre. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sou nada. Eu não estou aqui para me declarar alguma coisa. Eu não sou nada. Agora, examina a minha pregação. Examina as pregações que eu estou fazendo. Veja se tem algum erro nelas. Se elas não são bíblicas, se elas não são escrituras, então não preste atenção, não. Mas se elas são escrituras, não tente fugir da palavra, porque a palavra, no princípio era a palavra, o verbo, Mashiach Yoshua. Mashiach Yoshua, o verbo, a palavra estava com Deus. E Mashiach Yoshua era Deus, é Deus. Hebreus 13:8. É o mesmo ontem, hoje, para a eternidade. Não tente fugir. Se o que eu estou pregando é a palavra, a escritura, não tente fugir, não. Senão você se perde. Além do mais, o irmão Branham diz que os 7 trovões
Porque a Bíblia está fechada, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Não pode ser nada extra-bíblico, fora da Bíblia, da Bíblia. Tem que ser o que está dentro da Bíblia. Então tem coisas que Paulo, muita coisa que Paulo pregou, que Mombrano não trouxe. Vamos ser francos e sinceros. Então está na hora de trazer. Simplesmente está na hora de trazer, ou então nós vamos nos perder. Se não voltarmos à palavra, se não temermos a palavra que está escrita aí na sã doutrina, nas 14 cartas de Paulo, nós vamos nos perder. Então dizer que os tabernáculos, tabernáculo da fé de Goiânia, tabernáculo aí do Alari do Rei, em Bragança, Pará, tabernáculo do Adil aí de São Paulo, do Raimundo Maia, em Curitiba, do César na Paraíba, vocês têm coragem de dizer que vocês são o Efésios 4:11 de hoje, 4, versículo 11 de hoje, depois de 58 anos da morte de Mombrano? Olha o pastor Luiz Mendes aí de Araçatuba. Nem condição de ser presbítero ele tem, porque Paulo diz em Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, que o presbítero, e Kefas, Pedro, Kefas era presbítero, tem que ser marido de uma só mulher. Agora, e esses homens aí pregando nos seus tabernáculos gigantescos, grandes catedrais aí, casados já no segundo casamento, e ninguém corrige eles, porque eles são faraós, são ditadores, são imperadores. Tem que ser marido de uma só mulher, ou seja, tem que estar debaixo de um santo matrimônio. E homens que tiveram várias mulheres são pastores do tabernáculo, estão recebendo dízimo. Sendo que a Bíblia diz marido de uma única mulher. Ou seja, tem que ser um homem que casou com a virgem, mas ele também deve ter sido guardado da prostituição, da fornicação, do adultério. Tem que ser um homem como José, filho de Jacó, que fugiu do pecado de sexo. Então não tem condição de dizer que os pastores dos tabernáculos, essa divisão podre, é o Efésios 4:11, recebendo dízimo aí, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, que eles são um ministério humilde, dono de chácaras, fazendas, carrões, Toyotas, carrões que valem 300 mil reais. Isso aí não é ministério humilde coisa nenhuma, não. Vamos ser francos e sinceros. A Mombrano já partiu há 58 anos. Tem mais nada do Criador, mais nada de Deus dentro dos tabernáculos. Está político, está formalista, está mundano. Nem voltar o véu, a mulher usar o véu, ou voltar ao uso das túnicas, não? Vocês querem as vestes decentes que são as túnicas. Vocês não desejam parar de pagar dízimo. Vocês não desejam, vocês querem se manter escravos de homens. Então, o Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores, Deus vai levantar aqui na palavra original, homem debaixo de santo matrimônio. E casou puro e casou com a mulher virgem, porque aí dentro dos tabernáculos aí já não tem isso mais não. Tem condição não. O verdadeiro Efésios 4:11 vai vir agora, nesse poucochinho de tempo, restinho de tempo que temos aqui no final da era de Laodiceia. Mombrano morreu há 58 anos, em 65. Éfeso é a era mais curta, 117 anos. Acho que Laodiceia já tem 118, né? Já superou a era de Éfeso. Mas Mombrano disse que Laodiceia seria muito curta, né? Ele nunca disse que seria mais curta. Ele disse que essa era, a última era, a sétima era, passaria muito rápida. E agora está aqui uma nova pregação, a palavra original. E o que é que você vai fazer? Vocês aí dos ismos, dos tabernáculos, eu estou pregando contra vocês. Vocês estão pregando contra a Assembleia de Deus? Eu estou pregando contra vocês, mostrando que está tudo errado aí, que tem que voltar à palavra original, ao Evangelho de Paulo. Então eu encerro dizendo isso, tem que ter um mensageiro. Para o final da era de Laodiceia, porque o Mombrano falou na mensagem, senhores, esse é o tempo que o mensageiro... Senhores, é este o tempo? O mensageiro vem no final da era.
E a era hoje tem 118 anos, Mombrana morreu em 65, era metade da era, não era o fim da era. Quando William Branham partiu, ainda era metade. Como estamos no final da era, tem que ter um mensageiro. O evangelho não pode voltar aos judeus e ao Din e Rudim sem que venha primeiro a palavra original. Tem que ter uma pregação que vai pregar coisa que não está escrita na sua Bíblia, mas é verdade. O nome é Yehoshua, não é Jesus. A letra J foi o embaixador do catolicismo, Jean J. Tricino, que trouxe, mudou a fonética do I para o J. Você diz, ninguém pregou isso, mas tem que ser pregado, não tem que voltar à origem, ao original, ao que o apóstolo Paulo pregou. Não pode tirar nada da Bíblia e acrescentar, mas pode-se trazer, como eu estou trazendo nessa hora, esses 7 livros que o doutor Lutero tirou: Judite, Tobias, Baruque, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Sabedoria. E Lutero tirou 8 livros. Tirou também a carta de Tiago e trouxe de volta na segunda edição da Bíblia de Lutero. E o que Lutero tirou, eu estou trazendo. Eu não estou inventando nada, porque a Bíblia está fechada. E esses 7 livros já estavam escritos, e eles devem voltar. Estão voltando. Eu já estou pregando o conteúdo desses livros. Então, dizer que Mombrana disse que depois da América é a vez de Israel, eu sei que Mombrana diz isso, mas Mombrana não disse só isso, não. Ele falou que do oeste vem um cavaleiro. O oeste é o ocidente aqui. É a América do Norte, é a América Latina, é a América do Sul. O leste é o Oriente, aí é Israel, Elias e Moisés. Do oeste vem um cavaleiro. Agora não pode haver mais avivamento na América do Norte, porque Mombrana vive, ele dizia, eu não oro mais pelos Estados Unidos, da América do Norte. Passou, acabou. Então tem que vir da América Latina, da América do Sul. Se vem algo, não pode mais vir da América do Norte. Mombrana diz, cavalgaremos por essa trilha novamente. E também não é mais para repetir a mensagem de William Branham, porque Mombrana falou na mensagem o arrebatamento, 4 de dezembro de 1965, e no Arizona, o que você come hoje queima com fogo, porque vem vindo aí um novo dia e uma nova mensagem, algo novo. É algo que ninguém está pregando. Ninguém quer pregar, ninguém quer se comprometer. O qual é, sem dúvida nenhuma, a palavra original. O santo evangelho da glória de Deus que Paulo pregou. E que foi desprezado, esquecido, mas agora retorna. Pois ele diz lá, na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Quando perguntaram, a noiva de Cristo terá um ministério antes do rapto? Ele disse, sim, é o que está acontecendo agora mesmo. Ela tem um ministério. Será bem humilde. E ele disse, é o que está acontecendo agora mesmo. Então era o ministério dele, era o ministério da noiva. Vamos dizer que os tabernáculos, o tabernáculo da fé de Goiânia, o tabernáculo aí do Alarido do Rei, em Bragança, Pará, o tabernáculo do Adil aí de São Paulo, do Raimundo Maia, em Curitiba, do César, na Paraíba. Vocês têm coragem de dizer que vocês são o Efésios 4:11 de hoje? 4, versículo 11 de hoje? Depois de 58 anos da morte de Mombrana? Olha o pastor Luiz Mendes aí de Araçatuba. Nem condição de ser presbítero ele tem, porque Paulo diz em Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, que o presbítero, e Kefas, Pedro, Kefas era presbítero. Tem que ser marido de uma só mulher. Agora, e esses homens aí pregando nos seus tabernáculos gigantescos, grandes catedrais aí, casados já no segundo casamento, e ninguém corrige eles, porque eles são faraós, são ditadores, são imperadores. Tem que ser marido de uma só mulher, ou seja, tem que estar debaixo de um santo matrimônio. E homens que tiveram várias mulheres são pastores do tabernáculo, estão recebendo dízimo. Sendo que a Bíblia diz marido de uma única mulher. Ele tem que ser um homem que casou com uma virgem, mas ele também deve ter sido guardado da prostituição, da fornicação, do adultério. Tem que ser um homem como José, filho de Jacó,
que fugiu do pecado de sexo. Então não tem condição de dizer que os pastores dos tabernáculos, essa divisão podre, é o Efésios 4:11, recebendo dízimo aí, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, que eles são um ministério humilde, dono de chácaras, fazendas, carrões, Toyotas, carrões que valem 300 mil reais. Isso aí não é ministério humilde coisa nenhuma, não. Vamos ser francos e sinceros. A Irmã Morena já partiu há 58 anos. Tem mais nada do Criador, mais nada de Deus dentro dos tabernáculos. Está político, está formalista, está mundano. Nem voltar o véu, a mulher usar o véu, ou voltar ao uso das túnicas, não? Vocês querem as vestes decentes que são as túnicas. Vocês não desejam parar de pagar dízimo. Vocês não desejam, vocês querem se manter escravos de homens. Então, o Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores, Deus vai levantar aqui na palavra original, o homem debaixo de santo matrimônio. E casou puro e casou com a mulher virgem. Porque aí dentro dos tabernáculos aí já não tem isso mais não. Tem condição não. O verdadeiro Efésios 4:11 vai vir agora. Nesse poucochinho de tempo, restinho de tempo que temos aqui no final da era de Laodiceia. Mamrena morreu há 58 anos, em 65. Éfaso é a era mais curta, 117 anos. Acho que Laodiceia já tem 118, né? Já superou a era de Éfaso. Mas Mamrena disse que Laodiceia seria muito curta, né? Ele nunca disse que seria mais curta. Ele disse que essa era, a última era, a sétima era, passaria muito rápida. E agora está aqui uma nova pregação, a palavra original. E o que é que você vai fazer? Vocês aí dos ismos, dos tabernáculos, eu estou pregando contra vocês. Vocês estão pregando contra a Assembleia de Deus? Eu estou pregando contra vocês, mostrando que está tudo errado aí, que tem que voltar à palavra original, ao Evangelho de Paulo. Porque a partir que os trovões chegaram, os pentecostais, os laodiceanos, não puderam mais compreendê-lo. Ele virou um canto. Ele diz isso. Enquanto você está construindo um muro, você vai construindo um muro 100 metros, 200 metros, até 1 quilômetro as pessoas estão te vendo. Assim, quando você dobra a esquina, ninguém te vê mais. E o profeta foi, todo mundo avistando ele. Que bênção! O irmão Brando ora pelos enfermos. As pessoas são curadas. Ele é um pouquinho chato às vezes com as mulheres, mas nós vamos tolerando ele. Mas quando ele começou a dizer assim, o Filho do Homem já se manifestou. Quando ele começou a trazer a terceira puxada, eles perderam ele de vista. E nós, da mesma forma, quando nós entramos na terceira puxada, os nossos irmãos da mensagem nos perdem de vista. William Branham não veio para se unir ao sistema. Ele veio para brigar com mulher pregadora. Ele veio para brigar com mulher que corta o cabelo. Ele veio para brigar contra a Santíssima Trindade. Ao longo das eras existiam muitos homens que não creram na Santíssima Trindade. Muitos. Inclusive eu tinha um livro de Martinho Lutero. Ele mesmo dizendo no livro dele, o livro do cativeiro babilônico da igreja, escrito por Martinho Lutero, ele diz: há muitos que dizem que tem que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros dizem que é em nome de Jesus, como de fato é assim que encontramos no livro de Atos. Martinho Lutero disse isso. Muitos homens que não creram na doutrina da Trindade, mas eles não se oporam a ela, porque eles não vieram para se opor a elas. E alguém diz assim, ó, olha, assisto o vídeo de vocês, por que vocês não pregam igual aos outros? Não, porque nós viemos para pregar desse jeito mesmo. Se fosse para pregar igual aos outros, eu não pregava, porque tem os outros aí pregando, para que eu ia pregar? Se fosse para me subir aqui no púlpito e dizer que Deus é 3 pessoas distintas, nós fechava a porta aqui e nós íamos para a Assembleia de Deus. Peguei a bicicleta, estava dando uma volta ontem à tarde. Fui lá no irmão Lauro, cheguei lá, não tinha café. E eu disse, então não vou ficar muito tempo aqui. Saí de novo,
peguei aquela rua ali de trás, Rua da Mangueira. Só naquela rua eu vi umas 4 igrejas, tudo trinitária. E eu disse, meu Deus, por que esse povo dessa igreja bem aqui, em vez de fazer outra igreja aqui, não congrega naquela ali que é a mesma coisa? Tem uma Assembleia de Deus bem ali perto da casa da irmã Teresa da Silvia. Tem uma Assembleia de Deus. Descendo a rua, embaixo, uns 200 metros tem outra. Por que aquele povo não vai pregar, não vai congregar naquela outra, se crê na mesma coisa? Nós só estamos aqui, irmãos, porque nós pregamos diferente. Se for para pregar a mesma coisa, nós fecha isso aqui. Nós fecha e nós vai congregar nessa que tem bem aí, pertinho. Então eu encerro dizendo isso, tem que ter um mensageiro. Para o final da era de Laodiceia, porque o irmão Brana falou na mensagem, senhores, esse é o tempo que o mensageiro, senhores, é este o tempo, o mensageiro vem no final da era. E a era hoje tem 118 anos, o irmão Brana morreu em 65, era metade da era, não era o fim da era. Quando William Branham partiu, ainda era metade. Como estamos no final da era, tem que ter um mensageiro. O evangelho não pode voltar aos judeus e ao Yudim sem que venha primeiro a palavra original. Tem que ter uma pregação que vai pregar coisa que não está escrita na sua Bíblia, mas é verdade. O nome é Yehoshua, não é Jesus. A letra J foi o embaixador do catolicismo, Jean J. Tricino, que trouxe, mudou a fonética do I para o J. Você diz, ninguém pregou isso, mas tem que ser pregado, não tem que voltar à origem, ao original, ao que o apóstolo Paulo pregou. Não pode tirar nada da Bíblia e acrescentar, mas pode-se trazer, como eu estou trazendo nessa hora, esses 7 livros que o doutor Lutero tirou, Judite, Tobias, Baruque, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Sabedoria, e Lutero tirou 8 livros. Tirou também a carta de Tiago e trouxe de volta na 2ª edição da Bíblia de Lutero. E o que Lutero tirou, eu estou trazendo. Eu não estou inventando nada, porque a Bíblia está fechada. E esses 7 livros já estavam escritos, e eles devem voltar. Estão voltando. Eu já estou pregando o conteúdo desses livros. Então, dizer que irmão Branham disse que depois da América é a vez de Israel, eu sei que irmão Branham diz isso, mas irmão Branham não disse só isso, não. Ele falou que do oeste vem um cavaleiro. O oeste é o ocidente aqui. É a América do Norte, é a América Latina, é a América do Sul. O leste é o Oriente, aí é Israel, Elias e Moisés. Do oeste vem um cavaleiro. Agora não pode haver mais avivamento na América do Norte, porque o irmão Branham vive, ele dizia, eu não oro mais pelos Estados Unidos. Da América do Norte. Passou, acabou. Então tem que vir da América Latina, da América do Sul. Se vem algo, não pode mais vir da América do Norte. O irmão Branham diz, cavalgaremos por essa trilha novamente. E também não é mais para repetir a mensagem de William Branham, porque o irmão Branham falou, na mensagem o arrebatamento, 4 de dezembro de 1965, em Yuma, Arizona, o que você come hoje queima com fogo, porque vem vindo aí um novo dia e uma nova mensagem, algo novo. É algo que ninguém está pregando. Ninguém quer pregar, ninguém quer se comprometer. O qual é, sem dúvida nenhuma, a palavra original. O santo evangelho da glória de Deus que Paulo pregou. E que foi desprezado, esquecido, mas agora retorna.